E eu, antes de começar, inclusive, hoje a nossa leitura aqui vai ser bem densa, bem pesada. E eu queria só pedir aos irmãos um pouco de paciência, porque enquanto a gente estava lendo as outras cartas, a gente tinha muito conteúdo pastoral, né? Ou seja, Paulo estava falando para igrejas que ele era o apóstolo, né, daquela igreja, tinha problemas a serem tratados, etc. Então a gente tem muita coisa prática, né, de ensino prático da parte de Paulo. No caso dessa carta aos Coríntios, aos Romanos, como a gente viu já na semana passada, Paulo nunca esteve naquela igreja, ele não era o apóstolo daquela igreja, ele até conhecia os problemas daquela igreja, por isso ele fala algumas coisas aqui, mas essa carta é menos pastoral do que as outras. Então ela acaba sendo uma carta mais, vamos chamar assim, entre aspas, teológica, né? Ela é mais doutrinária. E Paulo se aprofunda em alguns assuntos, como a gente também já falou na semana passada, e ele, embora Paulo sempre traga um pouquinho de coisa prática naquilo que ele fala, mas ela tem muito menos caráter prático do que um caráter doutrinário, né? E teológico, entre aspas. Eu falo entre aspas porque não existia teologia naquele tempo, né? Então a gente usa um termo moderno. Então, por que eu estou pedindo paciência? Porque a gente vai de fato, agora em Romanos, né? A gente vai de fato ter um aprofundamento teológico em algumas coisas aqui. E até as aplicações que a gente faz na EBD eu estou tendo dificuldade de fazer, porque é uma coisa tão teórica, né? Que às vezes é difícil a gente puxar para a prática. Mas, não obstante disso aí, são temas muito importantes e que a gente precisa saber, né? Senão não estaria aqui, né? Bom, então a gente vai ler aí do versículo 18 ao 32 do capítulo 1 de Romanos. A gente leu na semana passada até o 17. Foi basicamente uma introdução, né, que Paulo fez. Então a gente vai ler do 18 ao 32. Essa passagem que a gente vai ler, junto com mais um pouquinho do segundo capítulo, são passagens que hoje, né, em 2023, são passagens bem polêmicas, então por isso que eu disse que ia ser um assunto bem denso, né? Então, a partir do 18, Paulo fala o seguinte: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram fúteis em suas considerações, e o coração insensato deles se obscureceu. Afirmando serem sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores,
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes dos pais, tolos, desleais, cruéis e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Amém. Bom, então, começando do que Paulo introduziu, né, na leitura passada, primeiro ele fala sobre a igreja, né? E ele depois a gente começa a perceber que Paulo começa a entrar no que a gente poderia chamar aqui, eu estou chamando aqui de cultura greco-romana, né? Eu queria só, antes da gente tratar aí alguns pontos, introduzir essa questão aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui que... O negócio meu aqui ficou todo errado. Espera aí, só um instante. É necessário a gente fazer uma introdução rápida a essa questão da cultura greco-romana, para a gente contextualizar o que Paulo está falando aqui. É natural que a gente faça uma leitura da Bíblia baseada na nossa realidade, né, presente. Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aí, porque a gente tem que entender aquilo que Paulo está falando e tudo mais, né, da Bíblia. A gente tem que entender no contexto primeiro e depois a gente trazer para a nossa adaptação, né? Isso é inevitável, a gente não tem como fugir disso, porque senão a gente fica fazendo uma leitura que existe um termo chamado anacrônico, né? A gente faz uma leitura anacrônica, ou seja, a gente faz uma leitura deslocada de tempo. Paulo pode estar falando de uma coisa, mas eu interpreto no meu tempo como se fosse uma coisa do meu tempo ou da minha percepção, e muitas vezes não é o que o autor está falando. Então isso é uma coisa perigosa, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então, contextualizando algo que acho que muitos de vocês já sabem, a cultura greco-romana, ela era muito idólatra, né? Então a gente tem, por exemplo, algo que muita gente conhece, mitologia grega, né? Quantos deuses tem na mitologia grega? Vários deuses, né? E não, além de a mitologia grega ter muitos deuses, um para cada função, né? Um era o deus da agricultura, outro era o deus da fertilidade, não sei o que. Isso em todas as culturas tinha, né? Mas falando especificamente da cultura dos gregos, para piorar, esses deuses, eles eram praticamente humanos nos seus sentimentos, né? Nos seus comportamentos. Então, existia traição entre os deuses, existia luxúria entre os deuses, existia todo tipo do que a gente hoje chama de pecado. Os deuses gregos, eles praticavam. Eles eram muito pecaminosos, muito imorais, inclusive. E é óbvio que dentro da cultura onde esses deuses são cultuados, vamos dizer assim, a personalidade daquela divindade também era adotada, também era cultuada, né? Então, só para a gente dar um exemplo, que eu acho que é o que vai mais fazer sentido aqui, a gente tinha o culto de Afrodite. Afrodite era a deusa da fertilidade, não é isso? Do amor e da fertilidade, né? E como era o culto? Se é a deusa da fertilidade, como é que é o culto para a deusa da fertilidade? Sexo. E de todos os tipos que você imaginar, né? Então existiam, por exemplo, mulheres, né, sacerdotisas, que ficavam no templo e aí lembre-se que o sacerdote é o intermediário, né? O sacerdote em qualquer religião é o intermediário entre o ser humano e os deuses. Então, como é que a sacerdotisa fazia intermediação no culto? Ela era uma prostituta. Ela estava ali para ser usada como um objeto sexual para poder agradar a Deus. Então você imagina que se hoje a gente já acha um monte de coisa imoral e que está virando comum, você imagina ali do outro lado da rua ter um templo de Afrodite com as prostitutas tudo na porta e o povo indo lá para poder fazer sexo com as mulheres como um culto, não apenas como um ritual
ritual religioso, é um culto, né? E tinha outros, né? Não era só Afrodite, mas existiam outros deuses onde se fazia algum tipo de relação, né? Nesse sentido sexual. Então, essa era a realidade da cultura grega. Isso era disseminado, né? Quando os romanos eles surgem e começam a crescer, né? A conquistar, etc. Tal, quando chega nesse ponto aqui do primeiro século, Roma importou a cultura grega. Então, tanto é que quando você vai ver os deuses romanos, eles são os mesmos deuses gregos, só muda de nome, né? Então tinha uma espécie de um sincretismo ali, né? Eu não saberia dizer assim de cabeça, mas se lá entre os gregos tinha um deus lá, sei lá, Zeus, vamos supor, lá no panteão dos romanos também existia um Zeus, só que ele tinha outro nome. Então existia essa relação. Então a mesma coisa, né? Ou seja, o mundo romano importou tudo isso do mundo grego e em certos aspectos eles até pioraram a situação, porque é bem conhecido, né? Principalmente entre os imperadores, né? E no palácio dos imperadores, o quanto de coisa ruim acontecia ali, né? Basta dizer que, salvo engano, não existiu um imperador romano que deixou um descendente. Todos eles foram traídos e assassinados para outra pessoa entrar no lugar. Foi a sucessão dos imperadores foi essa, né? Então, para você ver o nível do mundo, né, grego-romano, principalmente o mundo do poder, né? Bom, e aí associado a isso, e aí indo especificamente para esse lado das imoralidades sexuais, tem um termo que a gente usa, nem se usa muito hoje, mas que é conhecido por nós, chamado pederastia. Deixa eu ver esse termo, né? Pederastia. É usado de uma forma muito negativa hoje em dia, né? Não é um termo que ninguém queira ser um pederasta, né? Ao contrário, né? Mas nos tempos do mundo grego, a pederastia era uma coisa cultural. O que era a pederastia? Acho que eu já falei sobre isso aqui. Para que um jovem entrasse na sociedade, ele tinha uma espécie de um padrinho, né? Então uma pessoa, talvez próxima da família, ou uma pessoa influente, já mais velha, né? Ela era chamada para ser uma espécie de padrinho daquele cara. Isso tudo na alta sociedade. Nas baixas sociedades até que não acontecia esse tipo de coisa, mas na alta sociedade acontecia. E esse homem mais velho, ele se tornava o padrinho do jovem. Até aí tudo bem, né? Que coisa maravilhosa ter uma pessoa para poder apresentar as coisas sociais, e ensinar o que é civilidade, apresentar ele às pessoas importantes. Porém, isso também envolvia uma relação sexual entre o homem mais velho e o rapaz, né? Aí, até onde vai essa relação, eu nem quero tratar aqui, mas tinha as suas particularidades. Não era simplesmente uma relação homossexual. Era uma coisa um pouco mais complexa do que isso, mas existia. E tanto é que o termo pederastia é justamente aplicado aqui a um homem mais velho que fica aliciando, né, jovens. Então hoje ainda é inaceitável, caminha para que não seja mais, né? Assim como o incesto, assim como pedofilia, né? Essas coisas, o progressismo está fazendo de tudo para que essas coisas deixem de ser crimes e tal, exatamente como era lá. Naquele tempo não era crime esse tipo de coisa, né? Até a própria questão do adultério, de homens e mulheres terem amantes, é interessante que eu lembro que eu li um caso, uma história, duas histórias na verdade, uma mais cabeluda do que a outra. Algumas mulheres da alta sociedade, tipo mulheres de governadores, né, mulheres de gente importante, elas todas tinham amantes. Geralmente eram os escravos. Só que era um negócio que não era declarado para a sociedade. Era um negócio que acontecia na surdina. Ninguém, né? E é tipo aquela coisa assim, todo mundo sabe, mas ninguém fala nada, né? Então assim, para a sociedade, estava ali aquela mulher importante do lado do governador, não sei o que lá e tal. Ela não andava de mão dada com
o amante dela pela rua, nem nada disso. Mas todo mundo sabia que ela, se ela não tivesse, ela potencialmente tinha. Sabe como é? Igual acontecia, inclusive, no Brasil, né? E acho que em outras partes do mundo, há poucos séculos atrás, onde tinha lá aquele senhor de engenho, né? Aquele cara, aquele coronel que todo mundo conhece, respeitado, né? E muito rígido e tal, tinha família, cheio de filho, mas ele tinha lá as amantes dele, inclusive, se bobear até os escravos que ela tinha, né? As escravas eram os seus objetos sexuais, mas na frente da sociedade era uma pessoa respeitada. Então esse tipo de hipocrisia acontecia muito no mundo greco-romano. E para vocês terem noção até onde vai a coisa, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas um dos imperadores, eu não vou lembrar agora qual é, um dos imperadores, ele era casado, ele tinha lá uma família, mas ele se apaixonou por um escravo que ele tinha. Ele se apaixonou tão perdidamente por esse escravo que ele tinha, que ele se casou com esse escravo. Ele era imperador, né? Então, tipo, aí até considerou, não faça isso, não vai pegar bem. Aí eu falei assim, que cidade, eu sou imperador, eu faço o que eu quero. E aí ele se casou com esse jovem, que era vai piorar, porque no casamento dele, que foi um negócio público, no casamento dele com o jovem, quem estava vestido de mulher era quem? De noiva? O imperador. O imperador se vestiu de mulher e casou com o cara, e que inclusive esse cidadão, ele tem um nome até meio famoso, não estou lembrando agora, que parece que associou alguma coisa aí depois, mas esse jovem inclusive não demorou muito, ele morreu, e existe uma suspeita histórica, ninguém nunca provou isso, de que quem matou ele foi justamente a galera do palácio. Então, assim, ó, tá acabando com a reputação do imperador, esse cara tem que sumir. Aí mataram o cara morreu do nada, em circunstâncias estranhas. Então, irmãos, este era o mundo onde Paulo vivia. Esse era o mundo onde os romanos desta igreja de Roma viviam. E é para esse pessoal que Paulo está escrevendo essas coisas. Então, por isso que eu falei, primeiro vamos entender o contexto, para não parecer que Paulo está falando arbitrariamente, né, sobre um assunto, para não parecer até que Paulo, como judeu, estava até falando isso com o Taira ontem, né? Paulo, o judeu, ele anunciava Jesus, mas vamos dizer assim, antes de anunciar Jesus, Paulo era um anunciador do judaísmo. Não era? Ele tinha que falar do Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Aquele Deus lá do judeu. Ele tinha que falar da escritura do Deus verdadeiro, ele tinha que falar das leis e dos mandamentos do Deus verdadeiro, para depois ele vir dizer assim, entenderam quem é Deus? Entendeu o que Deus quer? Pronto. Agora eu vou falar de Jesus, do Messias, que Deus também prometeu lá nos profetas e que veio, que morreu e ressuscitou. Então, diante dessa circunstância, é que Paulo está tratando esses assuntos, mostrando aos romanos, olha só, percebe como a sociedade está, percebe como a cultura onde vocês estão inseridos está, e como isso vai de encontro totalmente àquilo que Deus já falou lá atrás, né? E já estabeleceu como o que é certo e o que é errado. Não vou falar do nosso tempo agora, mas vocês já começam a conectar aí na mente de vocês que qualquer coincidência é mera semelhança, né? Que as coisas que aconteceram lá naquele tempo estão acontecendo hoje, e que Paulo não está falando para 2023, mas 2023 está se transformando no século I. Tudo o que está acontecendo hoje é uma forma de descristianizar a sociedade ocidental. Isso já está acontecendo na Europa mesmo, já aconteceu na verdade, e está vindo para cá também. E toda essa mudança não é apenas uma mudança moral, porque às vezes a gente só bate na moral, né? Diz, isso é imoral, como é que pode fazer isso? Mas é uma mudança de pensamento mesmo, de cultura. A sociedade quer se desvencilhar da influência cristã e dos limites, né, que o pensamento cristão impõe. Eles estão errados? Estão, mas eles estão no direito deles de fazer isso também? Então, o mundo já é maligno, né? Nós não temos como, é minha opinião, né? Minha opinião, nós não temos como guerrear contra isso. Porque a sociedade, o príncipe desse mundo é Satanás. Isso vai acontecer, não adianta. Você pode até, já que a gente vive num país democrático, você pode até se expressar. Você pode até... democrático. É uma democracia igual era lá na Grécia também, né? Que não era uma democracia de verdade. Mas você pode se expressar, você pode, inclusive, se expressar indiretamente, votando em alguém que defenda o que você acredita. Mas é inevitável
que o mundo se corrompa mais e que o mundo se pareça, eu estou falando especialmente do Brasil, que o Brasil se pareça mais com a Grécia e com Roma do século I do que se pareça com Israel, sabe, do século I. Não vai acontecer, desculpa, eu estou sendo pessimista, mas é isso mesmo, não vai acontecer, tá? Bom, então... Hã? Mas em termos de... comparando nessa questão de cultura, né? Mas eu estou falando em termos de cultura, né? Se você comparar a cultura judaica com a cultura greco-romana, é uma diferença brutal. Nós não estamos falando do comportamento das pessoas, nós não estamos falando da hipocrisia que às vezes existia, nós estamos falando da cultura. Sim, Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não aceito isso que Paulo fala aqui não, porque Jesus nunca falou isso. É óbvio que Jesus nunca falou isso, simplesmente porque em Israel não existia homossexualismo. E se existia, que eu acho que devia existir, se existia, o cara praticava isso no subsolo. Porque se alguém pegasse alguém praticando homossexualismo, era levado para a praça pública e apedrejado, não tinha conversa. É a mesma coisa que acontece no mundo muçulmano hoje. Mesma coisa. Tem gay lá? Deve ter. Mas quem é que sabe quem é? Ninguém sabe. E se o cara quer viver a vida dele do jeito que ele quer, ele se manda. Ele vai para outro lugar, ele sai. Né? Eu não tenho registro disso, não tenho. Mas eu suponho que, uma vez que os judeus estavam espalhados por todo o mundo romano, né? E existiam os que se chamam de judeus helênicos, né? Ou judeus helenizados, eram aqueles judeus que, em maior ou menor grau, eles tinham se misturado um pouco com a cultura grega. Então, talvez alguns tenham pensado, eu quero viver a vida do jeito que eu quero, eu não vou mais morar em Israel, né? na terra de Israel. Eu vou morar em outro lugar, eu vou morar na Grécia, eu vou morar no Egito, eu vou morar, sei lá onde, na Síria, né? Ali naquelas regiões ao redor, para viver como eu quero. É possível que isso existisse, mas na terra de Israel, tinha não. E até hoje, eu acho que hoje já existe essa liberdade. Você fala lá em Israel? O Israel de hoje não é o Israel de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Hoje o paraíso, a maior parada gay do mundo acontece em Tel Aviv, em Israel. Né? Enfim. Fazer uma comparação. Paulo está falando ainda em termos judaicos, porque ele estava mandando essa mensagem para uma cultura diferente, que era o romano. Mas os romanos, eles tomaram conta daquela área toda, de Israel, aquele negócio todo, e a cultura de Israel era uma, e a cultura deles era outra. Por isso, há muita coisa nas cartas de Paulo debatendo isso, as contracultura judaica. Hoje está acontecendo o contrário. A igreja está dentro de uma cultura errada, né? Por isso ela é taxada de homofóbica, aquele negócio todo, porque ela está numa cultura de Deus. E nós estamos, e o mundo está numa cultura. Então, o que nós estamos passando hoje, e vai aumentar, é que nós estamos no lugar errado, né? Aqui no nosso lugar. Por isso a igreja vai ter que sair para que o mundo possa fazer o que eles quiserem. Sim. Novamente, é o que eu já disse isso aqui algumas vezes. Uma vez que nós vivemos numa sociedade semidemocrática, a gente tem direito a expor nossas opiniões, né? Então, se perguntarem quem é a favor de tal coisa, você pode concordar ou não. E, em tese, a maioria vence, né? E também é algo que a gente tem que ter muita... Não vou dar aula de política nem de democracia aqui, né? Mas a gente tem também que ter esse pensamento. A gente tem que saber perder também, né? Então, se eu dou minha opinião e a opinião contrária ganha, eu tenho que aceitar. Isso é democracia. Se você não quiser assim, tem que morar em outro lugar que não tem democracia. E que faça só o que você quer, né? Mas não é assim na democracia. Mas, do ponto de vista, vamos pensar em maioria, a maioria é quem? São e eu não vou nem falar cristãos, eu vou falar os crentes comprometidos, selados com o Espírito Santo. Qual é a proporção desses em relação ao resto? Então,
Só pela matemática você já sabe que você vai perder. Se você entrar num debate, numa discussão, numa escolha, né, numa eleição, você vai perder. O seu ponto de vista não é o ponto de vista da maioria. O que você quer não é o que a maioria quer. Pode ser que em alguns assuntos, pelo fato da nossa sociedade ela ter sido criada sob um fundamento cristão, muita gente concorda com o que a gente fala, né? Em termos de ética, de moral, muita gente concorda com o que a gente fala, mas não tudo. Então, talvez em alguns momentos, essa influência cristã na sociedade até vença. E eu percebo isso de uma forma até que eu acho muito interessante, é observar que mesmo com tanta libertinagem que existe hoje, e eu falo libertinagem não apenas sexual, mas libertinagem em tudo. Se você quiser fazer, você faz, né? Com tanta ausência de freios e a questão de que a pessoa pode, inclusive, ser quem ela quiser, a hora que ela quiser. Eu posso, tá, até falei isso outra, eu posso ser uma coisa de manhã, eu posso ser outra coisa de tarde, eu posso ser outra coisa de noite, e você tem que me aceitar assim, né? Diante disso, ainda desse crescimento desse pensamento, ainda tem muita coisa que a sociedade considera como ruim, né? Então, se a coisa não degringolou ainda, é porque ainda tem muita gente que está apegada a uma tradição cristã e que acha, não, isso aí eu não concordo. Ah, quer dizer que o cara pode ter, 5 amantes, sabe? Muita gente vai falar, que nada, qual o problema? Pode ter. Muita gente vai dizer, não, isso é errado, né? Mas vai chegar uma hora que essa quantidade de gente que pensa assim vai começar a sumir também, né? E vai começar a ficar mais gente que pensa ao contrário. Já existe agora a filosofia de 3 amores. Pois é. Isso tudo já está sendo muito bem aceito, né? E os próprios meios de comunicação fazem de tudo para poder fomentar. Irmãos, tenha consciência do seguinte. Eu não sei como é que eu vou falar isso. Se a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás, isso é dito na Bíblia? Ponto. Se isso é verdade, então é óbvio que tudo que trabalha pela sociedade, em maior ou menor grau, vai trabalhar pelo príncipe desse mundo. Concorda? Eu não estou dizendo aqui que todos os canais de televisão são do diabo. Eu não estou dizendo que todos os filmes de Hollywood são do diabo, que todas as músicas são do diabo. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo potencialmente tudo isso trabalha para o diabo. Então, pode ser que o ser humano na sua liberdade, eu acredito nisso, o ser humano na sua liberdade de escolha, mesmo não sendo cristão, mesmo não tendo compromisso com Deus, mas ele tem a sua escolha. De repente ele foi influenciado por um pensamento cristão, ele não é cristão, mas a mãe dele era, a avó dele era, a cultura dele é, e ele fala, não concordo com isso. Mas tu não é crente, eu concordo com isso? Mas eu não concordo. Não importa se eu não sou crente, eu não concordo. Quantas pessoas existem assim? Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que se desateu e que discorda de um monte de coisa que acontece na sociedade hoje. A gente viu outro dia duas coisas muito interessantes. Quer dizer, eu vi, meu pai viu outro. Um rapaz que ele é homossexual e ele botou um vídeo na internet dizendo, gente, eu sou gay, eu sou assim, ele contou a história dele toda, mas sinceramente o movimento LGBT está fazendo é ridículo, e começou a meter o pau nas bandeiras do movimento, né, que teoricamente ele deveria estar dentro, né, e criticando duramente as paradas gays, dizendo que aquilo era imoralidade, não sei o que. Então assim, o que eu posso pensar? Isso é liberdade humana, concorda? O cara não está cheio de Espírito Santo para falar aqui. É porque ele tem um pensamento crítico, ele tem talvez uma tradição, não sei. Aquilo guia ele até aquela opinião, embora a gente pense, estranho, né? Ele devia ter um pensamento contrário. O outro parece com a drag queen, né? Como é que faz tanto a drag queen que você falou ontem? Da drag, do travesti que falou um negócio também, como é que foi que você falou? O cara criticou o quê? O que estão se falando deles, né? Que nós criticamos, isso é bobagem, cada um tem o seu pensamento. Eu sou assim. Sim. Defendendo a liberdade de expressão, né? Pois é. Então, assim, tem umas coisas que a gente até se assusta, mas é porque a gente tem que ter em mente isso. O ser humano continua sendo livre. Mesmo que diga o mundo já no maligno e tudo mais, mas os seres humanos continuam a ter liberdade de pensamento. Se não fosse assim, ninguém se convertia mais, né? Estava todo mundo escravizado no diabo. Não é bem assim que acontece. Então, o fato das pessoas terem a sua liberdade de pensamento faz com que a gente ache algumas coisas bem coerentes. Uma pessoa que vive um estilo de vida
totalmente oposto à Bíblia, mas que às vezes defende o que você defende, né? Então isso também tem que ser levado em conta. Bom, vamos para o texto. Então Paulo começa dizendo: a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quando ele fala a ira de Deus é revelada, fica até parecendo que é como se Deus fosse igual Zeus, né, que fica jogando raio do céu, né? Deus manda a sua ira contra a humanidade e tal. Bom, não é bem isso que ele está falando. Ele está dizendo que a ira de Deus já está. Isso a gente já viu isso na Bíblia, né? A Bíblia diz que a ira de Deus repousa sobre a humanidade. Todo mundo está debaixo da ira de Deus, só a gente caiu fora, né? Tem gente que não vai gostar de ouvir isso, né? Mas é verdade. É a Bíblia que fala isso. Sai debaixo da ira de Deus aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, né? Que se colocam como escravos e servos de Deus, né? Então a gente sai da ira por causa da morte de Jesus. Mas a ira está sobre a humanidade, né? Então é mais ou menos isso que ele está falando. Então assim, a ira de Deus é revelada. A partir lá do trono de Deus, Deus revela a sua ira. E como é que ele revelou essa ira de forma mais enfática? Na própria lei. No tempo de Paulo era lei, né? Não tinha Novo Testamento, não tinha nada disso. Então, lá na lei de Moisés, está muito bem estabelecido o que Deus considera pecado, e ainda mais, quais são os pecados que Deus ainda aceita, entre aspas, um pagamento, né, para que ele seja extirpado, removido, mas existem outros que não. Existem pecados que Deus não quer nada, não tem nada que pague, senão vai ter que morrer. Então tem lá os pecados que Paulo até vai falar, né? Alguns pecados que são passíveis de morte, né? Morte física, ele está falando aqui de morte física. Então, Deus já revelou isso aí, né? E aí ele fala uma coisa muito importante aqui, quando ele diz que essa ira de Deus é principalmente contra aqueles que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Ou seja, eles sufocam a verdade, eles calam a verdade. Aí eu não vou entrar nesse mérito, mas você já vai fazendo a sua leitura de 2023 aí, tá? Nessas coisas que a gente está falando aqui. Pessoas que deliberadamente suprimem a verdade. Elas estão calando a verdade. E ele vai dizer, isso mais para frente, ainda mais aprofundado, quando ele diz aqui que, no versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram fúteis em suas considerações. Então, ele vai falando aqui de um pensamento deliberado, de uma atitude deliberada. Não é pessoas que simplesmente não conhecem a verdade. São pessoas que conhecem a verdade e que, de livre e espontânea vontade, elas rejeitam a verdade, né? Ele vai falar até mais sobre isso aqui, um pouquinho mais para frente. E aí, no versículo 19, ele faz uma declaração que é uma declaração assim muito filosófica, né? E que talvez muita gente não concorde, mas ele diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Eu me lembrei de uma passagem eu não botei o salmo aqui, mas vocês vão lembrar. Eu esqueci de anotar qual é o salmo. Que Davi, o salmo de Davi, onde ele fala: os céus proclamam a glória de Deus, né? Salmo 8, 19. É 8, né? 8 ou 19, depois vocês brigam para saber qual é, que eu não lembro agora de cabeça. Lá naquele salmo, o que Davi está falando é justamente isso. A criação, né? Ela revela e declara abertamente a glória do Deus que criou aquilo, né? A gente sabe que desde os tempos de Adão, né, vamos dizer assim, né, desde o começo da humanidade, e aí existe, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, que é um assunto interessante. Biblicamente falando, a gente tem um relato ali em Gênesis que Deus criou Adão e Eva, né, primeiro homem e primeira mulher, e que durante algum tempo Adão foi uma espécie de sacerdote, entre aspas, né? Ou um evangelizador, entre aspas, né? Porque Adão foi quem conheceu a Deus. Adão é que andou com Deus. Adão é que estava lá no jardim. Adão é que todo dia, 6 horas da tarde, Deus ia lá e andava com ele no jardim. Então Adão passou esse conhecimento para os seus descendentes, né? Então, durante um bom tempo, a religião, vamos chamar assim, estou usando termos modernos, né? Não existiam esses termos antigamente, mas
A religião da humanidade era monoteísta. Eles criam que existia um Deus que criou tudo. Por quê? Porque eles ouviam diretamente do cara que estava lá. A Bíblia diz que Adão viveu, me ajuda aí, quase uns 800 e tantos anos, né? Quanto? 930 anos. Pensa aí. Durante quase um milênio, existia um cara que era a fonte da verdade. Até porque não tinha livro, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada, né? Ele era a fonte da verdade. Então, assim, no mínimo, durante uns 1000 anos, existia uma fonte da verdade de dizer, olha, só existe um Deus. Eu sei, eu estava lá. Ele conversava comigo, né? E aconteceu tudo isso aqui por causa disso, ele contava a história dele. Só que quando a gente vai lá mais pra frente, e a gente vai ver, por exemplo, a história de Nimrod, que eu honestamente não sei situar o tempo, né? Quanto tempo depois de Adão aconteceu, mas no tempo de Nimrod tem uma expressão ali que diz assim, que Nimrod se tornou um caçador, um cara muito famoso, e que diz assim, e que ele foi um dos primeiros poderosos da terra. Diz lá isso. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que isso se refere ao fato de que ele se tornou o primeiro governante, né? Como se ele for o primeiro a dizer assim, olha, eu sou rei, porque até então não tinha, né? Eu sou um rei, vocês têm que me cultuar e me servir e tal. Só que também outros, e eu acho que isso é interessante, outros dizem assim, que não apenas isso, mas Nimrod foi o primeiro a dizer, eu sou uma divindade, eu sou um representante de Deus. Até porque a gente vai ver que, a partir de determinado ponto da história, quando a gente vai ver a cultura dos egípcios, dos babilônios, essa ideia está muito presente. Os reis, os líderes do povo, não eram meramente líderes, eles eram pessoas que o Deus deles mandou. Eles tinham um caráter divino, por isso até que as pessoas obedeciam. Porque, né? Porque se fosse só um cara que dissesse assim, não, a partir de hoje quem manda aqui sou eu, ia acontecer igual, mais ou menos, aconteceu com Roma, né? Chegavam, matavam e tomavam o lugar dele. Não, mas o faraó, por exemplo, era o quê? O faraó era o enviado de Deus. Ele era uma divindade, o faraó. Então, eles dizem assim que, e isso é uma teoria, né? Que a gente não tem comprovação suficiente, nem bíblica para falar isso, mas é uma teoria que eu acho que é muito plausível, de dizer o seguinte, que esses primeiros governantes lá atrás, a partir de Nimrod, eles começaram a se divinizar para poder se colocar como pessoas poderosas e dominar outros, e que com o tempo, esses homens foram de fato divinizados, e que os deuses primordiais lá dos egípcios, dos babilônios, daquele povo antigo, eram esses homens. E faz todo sentido quando você vai ver a história dessas divindades, né? E eu não sei se vocês sabem, mas até na religião africana, no candomblé, que é o que a gente conhece, né? Todas aquelas divindades ali, Oxumaré, Exu, não sei o quê, eles não são tipo divindades que vieram do céu, então, não. Eram antigos reis e rainhas do passado remoto da África, ou seja, eles eram pessoas, eram seres humanos que foram elevados a uma categoria de divindade. Ó, não faz sentido com a ideia lá que os caras apresentam? Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, a criação, ela revela que existe um Criador. Mesmo que não se saiba o nome desse Criador, porque só dá para saber se ele vier e se revelar, né? Mesmo que não se saiba como é o nome desse Criador, como ele é, de onde ele vem, etc., mas se reconhece que existe um Criador, né? E é o que Paulo está dizendo. Pelas coisas que Deus criou, né? Pelas coisas que Deus fez, os atributos dele, a sua divindade, o seu eterno poder, eles são reconhecidos desde a criação do mundo. E aí ele vai dizer uma outra coisa, eu vou dar um pulinho aqui, ele fala uma coisa, eu vou tratar mais disso, mas ele fala uma coisa interessante aqui no versículo 32, que ele diz assim, embora, ele está falando todo do mesmo grupo de pessoas, né? Embora essas pessoas conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Perceba que Paulo está falando aqui de um grupo de pessoas que conhece a Deus, que conhece os mandamentos de Deus, que sabe o que é o certo e o que é errado, mas eles deliberadamente eles rejeitam. Isso é importante aqui para entender o que Paulo está falando, porque ele não está falando aqui de um povo lá bárbaro ou indígena que nunca ouviu falar de Deus, né? Que adora lá os elementos da natureza porque não tem nada melhor para, né? A gente tem que ser justo. Se tu nascesse no meio do mato e recebesse a cultura do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do teu trisavô, que caminho que você tem para entender quem é o Deus verdadeiro? Não tem.
impossível. A não ser que alguém venha e te conte, né? Chega lá e fala assim, olha, existe um Deus verdadeiro e tal. E ainda assim, ainda tem uma luta aí terrível para você abandonar a sua cultura, abandonar tudo que você acredita, para poder acreditar numa outra coisa. Então a gente tem que ser justo e perceber o quanto isso é complexo, né? A gente não passou por isso, mas isso é complexo. Pode falar. E trazendo também para o nosso contexto atual, né? Eu vi um vídeo onde o Papa se manifestou, mais ou menos por esses dias, dizendo que não foi Deus que criou o mundo. Ele fala sobre a evolução humana, ele fala sobre o Big Bang, e ele é um representante, né? Ele é um representante, né? Isso aí causou até estranhamento, acho que no meio católico, né? As pessoas comentaram comigo no meu trabalho que são católicas, e trouxe essa reflexão. Ele influencia tantas pessoas com esse pensamento. Eu acho que vai chegar um ponto que ele não vai influenciar mais ninguém, porque as pessoas estão muito apegadas àquilo que elas... É a questão da tradição, né? Aquilo que elas acreditam. Inclusive tem católicos hoje que até hoje eles são meio que... Eles são católicos, mas eles são meio que revoltados com a igreja. E o Mel Gibson, por exemplo, é um deles. O Mel Gibson é católico, pé roxo, mas ele é meio revoltado com a fé cristã. Por quê? Com o catolicismo. Porque ele acha que o que foi feito, eu não tenho como entrar em detalhes, até porque eu não sei, mas existe um tal de Concílio Vaticano, não sei quanto, aí alguns anos atrás, onde foi feita mudanças, né, no culto, na forma como a igreja funciona, acho que por causa até da reforma protestante, né, acho que tem reflexo na reforma, e ele não concorda com isso. Ele diz, não, está errado, por que estão abandonando essa tradição? Então, ele chega a dizer, por exemplo, que esse Papa aí não representa ele, sabe? E eu acho que isso aí vai começar a acontecer bastante. É a era da confusão. A gente tá na era do caos e da confusão. E vai se instalar em todo lugar. E, inclusive, isso aí, eu não tenho dúvida, que isso aí é também uma pedrinha a mais nesse negócio, né? Nessa confusão que o fim dos tempos está provocando. Deus morreu. Né? Tempo aí passado, Deus morreu. Né? Isso é o que os ateus falam. Da época. Então, seguindo aqui nessa questão da revelação de Deus, então Paulo está falando aqui de pessoas que conhecem a Deus. Ele não está falando de gente que desconhece de Deus. Mas então, peraí, se ele está falando de gente que conhece a Deus, então ele está falando para o judeu? Será que isso aqui que Paulo está falando para judeu? O contexto diz que não. Ele não está falando isso aqui para judeu, ele está falando para os não judeus. Tanto é que ele vai começar a tratar de coisas aqui que claramente são contrárias à cultura dos judeus, são contrárias à fé, né? E à tradição que o judeu tem. Então eu só posso crer que se aplica aqui uma passagem, e eu vou me lembrar dela aqui em Atos. Deixa eu ver aqui qual é. Aí qualquer coisa vocês anotam aí, depois vocês leem. Atos. Cadê Atos? Sumiu Atos? Poxa, não coloquei a passagem, que burrice. Mas vamos lá, é Atos 15. Quando está acontecendo o Concílio de Jerusalém, né? Para decidir o que vai fazer com os gentios e tal. Aí no final da discussão, Tiago, ele fala assim, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma carta para as igrejas gentias e dizer a eles, olha, vocês não precisam ser circuncidados, isso aí não provém de nós, aprove a Deus que vocês crescem e não precisassem de circuncisão, etc, etc. Mas nós vamos dar sugestão a vocês, a orientação, para vocês não fazerem algumas coisas. Aí ele faz uma listinha, né? Se abstenham do sangue, se abstenham da moralidade sexual, blá, 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 blá. Aí no final ele fala assim, ele justifica a opinião dele dizendo assim, porque em cada cidade, Moisés, em toda cidade, Moisés é lido nas sinagogas aos sábados. Olha que interessante que ele fala. Ele meio que justifica a opinião dele dizendo assim, a gente não precisa falar mais do que eles já conhecem. Porque em todas as cidades onde tem uma sinagoga, nos sábados, Moisés é lido. A lei de Moisés é lida publicamente. Então, como que se ele estivesse dizendo assim, todo mundo sabe o que diz a lei de Moisés. Então, a gente não precisa chegar para os crentes gentios e dizer, olha, observe tal coisa da lei, observe, não age assim, não faça tal coisa. Ele não precisa fazer isso. Por quê? Porque eles mesmos já sabem. Porque Moisés estava sendo lido todos os sábados. Então, o que isso me diz, né? Me diz que, mesmo entre os gregos e entre os romanos,
que praticavam esse tanto de coisa aqui que Paulo está citando, eles conheciam a lei de Moisés. Eles sabiam o que a lei de Moisés dizia. Eles, irmão, se quiser pode fechar, tá? Por mim pode fechar. Pode. Eles sabiam o conceito de certo e errado. Para eles não era, mas eles conheciam o conceito do que é certo e errado sob a luz da lei de Moisés. Então eu entendo que quando Paulo está falando isso aqui, e ele está escrevendo, obviamente, para a igreja em Roma, né? Ele está dizendo justamente que aquela população ali de Roma, eles sabiam disso aqui tudo. Eles conheciam o Deus verdadeiro, mas eles estavam rejeitando o Deus verdadeiro. Eles estavam simplesmente rejeitando a ideia, né, de mudar o seu estilo de vida e toda a sua religião, com todos os seus vícios, etc., por algo que, inclusive na própria visão de Paulo, na própria palavra de Paulo, era superior àquilo, né? E é mesmo, né? Porque Deus eleva o padrão de vida do ser humano muito, né? Inclusive com as coisas que a gente sabe que não devemos fazer, né? Não devemos fazer não só porque Deus não quer, porque realmente elas destroem a gente, é porque elas realmente não levam a gente para um caminho de vida, levam para um caminho de morte. Então é o que Paulo está falando. E aí ele fala, então, ó, essas pessoas são indesculpáveis, elas conhecem a verdade e elas estão rejeitando. No versículo 21 ele diz: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, como um ser superior, como o Criador de todas as coisas, mas ao contrário, o que eles fizeram foi o seguinte: eles se tornaram fúteis em suas considerações, o coração insensato deles se obscureceu, afirmando serem sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos cabrões e aos répteis. Não sei se vocês sabem disso, mas se hoje a gente tem um negócio chamado ciência, é porque lá ainda na época, até antes da Grécia, mas eu vou começar pela Grécia, né? Lá na época da Grécia Antiga, existiam os filósofos, os grandes filósofos, né? Todo mundo, se nunca leu, eu mesmo confesso que eu nunca li muita coisa deles, mas de nome a gente conhece, Platão, Sócrates, né? Aristóteles, esses caras aí, a filosofia naquele tempo, ela envolvia não só o que a filosofia hoje faz, né? De ficar conjecturando sobre questões morais, éticas e tal, mas eles se envolviam em qualquer tipo de atividade de descoberta, né? E esses caras, eles plantaram a semente para o avanço do conhecimento científico, para que até determinado ponto da história, que não está muito longe do nosso tempo, alguém chegasse e estabelecesse: olha, vamos estabelecer padrões do que é ciência, né? Ou seja, a gente precisa observar, a gente precisa repetir aquilo tem que ser feito. Estava até estudando isso esses dias lá, né? O método científico. Você tem que primeiro criar hipóteses, depois você tem que provar suas hipóteses, e depois aquilo que você descobre tem que ser testado em qualquer lugar, ou todo mundo tem que ter a capacidade de ir e verificar se aquilo é verdade. Pronto, isso é ciência. O que não está enquadrado nisso não tem como ser ciência. Aí eu te pergunto: evolução é ciência? Dá para provar? Dá para testar? Então você já começa, né? Você já fica com uma reticência aí. Mas enfim, não é isso que eu estou falando. Então, Paulo fala uma coisa interessante. Ele diz assim, versículo 21. Não, versículo... no versículo 21 mesmo. Ele fala assim: pelo contrário, se tornaram fúteis em suas considerações. Aí depois no versículo 22 ele diz: afirmando serem sábios, se tornaram tolos. Ele está falando de quem? Do cientista, né? Que não tinha esse nome, obviamente. Mas ele está falando daquele que era o sábio, aquele que se debruçava sobre as coisas da vida, que respondia indagamentos, né? Profundos sobre a existência. Eles se tornaram fúteis em suas considerações. E aí quando a gente vai ver, por exemplo, esses grandes filósofos, não me peça para aprofundar esse assunto, mas quando a gente vai ver esses grandes filósofos, acho que talvez tenha tido um ou outro, que eu não sei dizer quem, mas a maioria deles, eles não abriram mão da ideia dos deuses. Eles continuavam a aceitar a ideia dos deuses, que existiam os deuses do Olimpo, né? Que cada deus tinha lá sua esfera de atuação, né? Um deus era para isso, outro deus era para aquilo, não sei o quê. E eles não abdicaram da idolatria, porque teoricamente eles podiam ter feito igual muitos cientistas hoje fazem, né? Eu não posso
provar que Deus existe, então eu não vou acreditar em Deus. Então vira ateu, vira agnóstico, né? E, na verdade, lá no tempo antigo, o que eles chamavam de ateísmo era simplesmente alguém que não acreditava no seu Deus, no Deus dele, né? Então, os crentes, por exemplo, eles eram acusados de serem ateístas, sabia? Porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Interessante isso. Pode falar. A filosofia, quando nasce no século V, VI, antes de Cristo, ela surge para tirar essa ideia toda da mitologia. Embora alguns permaneçam fazendo alguma coisa. Fica incoerência, né? Mas é mesmo. É justamente para poder tentar explicar algo de uma forma mais racional, né? Mas, ainda assim, esse conhecimento não levou para uma descoberta do Deus verdadeiro, por exemplo. Não levou. E não leva mesmo. E se a gente traz isso para o nosso tempo, pensando na nossa realidade atual, parece que Paulo está falando para nosso tempo mesmo. Porque ele fala, olha, a sabedoria, aquilo que se chama de ciência, ficou fútil. Porque, beleza, ela explica como é que o universo acontece, ela explica por que a água é assim, ela explica como é que a luz funciona, mas ela é incapaz de levar o ser humano a uma compreensão de que existe um Criador e que ele deve ser temido, ele deve ser buscado, né? Então é mais ou menos o que ele está falando. Não chega a lugar nenhum isso. É um conhecimento passageiro. Quando você morrer, você não vai levar isso para lugar nenhum, né? É maravilhoso, eu sou curioso. Sou curioso com essas coisas de ciência. Gosto de ler, gosto de aprender. Mas assim, é o tipo de conhecimento que é mais como o pessoal fala, é alimento cerebral. Sabe? Tipo, mas depois que eu morrer, vai para onde isso? Para nada. Conhecimento de Deus, não. Hã? Pois é. E aí, então, no versículo 20... Sim, aí ainda no versículo 22, ele fala sobre essa questão justamente do politeísmo, né? Ele fala, então, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, aquele Deus que está no céu, o Criador de todas as coisas, eles resolveram fazer deuses para si. E quem são esses deuses? São os seres humanos, são os animais, né? Ele cita aqui, né? Aves, quadrúpedes, répteis. No mundo antigo existia todo tipo de deus, né? Existia os deuses que tinham aparência humana, como é o caso da mitologia grega, mas também tinha uns deuses malucos lá, por exemplo, o tal do Dagon, que tem na Bíblia. O Dagon era tipo uma sereia, era um cara, era metade homem, metade peixe. Então, viajaram, né? Criaram. A minha Bíblia diz no 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso, a minha diz, afirmando serem sábios, se tornaram tolos. É a mesma coisa, né? Porque essa palavrinha tolo, ela tem o sentido de não sábio. Sabe? Alguém que não tem sabedoria. É louco também, né? Então é a mesma coisa. É louco. É porque a linguagem bíblica é essa, né? Aí no versículo 24 ele começa a entrar num campo mais específico, né? Então ele diz: por causa disso tudo, por causa dessa rejeição deliberada da verdade, pelo fato de estarem afastados de Deus e de não reconhecerem Deus como Deus e trazerem a divindade para o nível da humanidade, né? O que aconteceu? Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus para mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Ele vai entrar mais em detalhes no próximo versículo, mas eu já quero mostrar aqui o seguinte, que como eu falei no começo, né? A adoção da idolatria, e isso não se restringe apenas ao mundo greco-romano. Quando a gente vai, por exemplo, lá para o tempo de Israel, né, o antigo Israel, quando ele se misturou com idolatria, com os cultos dos cananeus, o que acontecia? Né? Acontecia desde uma coisa que para a gente hoje é absurda. Eu acho que até com um ferrenho defensor do aborto, é absurda a ideia de você pegar um recém-nascido, jogar dentro de uma churrasqueira, pegando fogo, e adorar uma divindade, oferecendo o seu filho para virar churrasco. Literalmente era isso que aconteceu. O bebê não era morto e jogado lá dentro, não. Ele era jogado vivo, dentro de um lugar para ser queimado. Isso é uma coisa absurda. Os israelitas se corromperam com isso. Ainda é mais absurdo ainda, né? O pessoal que conhecia Deus, que tinha toda aquela história,
eles se corromperam com esse tipo de coisa. E lá, entre essas divindades também do tempo do Israel antigo, existiam umas divindades que levavam para a questão sexual, né? Da imoralidade sexual, e geralmente era associada ao culto à fertilidade. Então, diferentes deusas, né? Geralmente eram deusas mulheres, também acho que existiam deuses masculinos nesse sentido, mas a maioria era feminino, e que tinha a questão da fertilidade, e o que é a coisa mais representativa da fertilidade, se não o ato sexual, né? Então eles chegavam a ter, como hoje o pessoal tem um santinho, né? Os Buda em casa, a pessoa tinha um pinto lá em cima da estante. Desculpa, eu falei a palavra errada. Pinto é de galinha. Tinha um órgão sexual masculino ali, sabe? Tipo, você chegava na casa da pessoa e aí tinha lá um órgão sexual masculino na estante da pessoa. Aí assim, olha, você está com fertilidade. Já se descobriu que também, em menor grau, fazia-se também esculturas do órgão sexual feminino. E também as pessoas colocavam lá no oratório. A pessoa botava no oratório. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, que talvez você não saiba. Mas vocês sabem qual é a origem? Sabe o que é o obelisco? Todo mundo sabe o que é o obelisco? Alguém não sabe o que é o obelisco? O obelisco, inclusive, estão fazendo um ali na Noide. Tem um condomínio novo que vão fazer, chamado Obelisque. E aí estão fazendo um obelisco ali. O obelisco é aquele negócio que tem lá em Washington, nos Estados Unidos, né? É um negócio meio quadrado, enorme, que sobe, ele vai afunilando, e lá em cima ele tem uma pirâmide. No topo dele tem uma pirâmide, né? Tem gente que talvez tenha até um obeliscozinho lá na sua estante, que é porque achou bonitinho e botou, né? Aquilo é um pênis, tá? Se você não sabe, aquilo é um pênis. Então, se você tem uma desgrama daquela na sua estante, eu sugiro, joga aquela porcaria fora, porque aquilo é uma representação do órgão sexual masculino. Isso vem do Egito. Foi os egípcios que inventaram isso. Então, desde a época de Israel já tinha essas coisas. Quando chega na época dos gregos e dos romanos, a coisa ainda piora, né? Então, isso que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: pelo fato deles se entregarem à idolatria, a idolatria abre a porta para que eles se corrompam. Olha que interessante, né? Ele não está dizendo que a imoralidade abriu porta para idolatria. Ele está dizendo que a idolatria abriu o quê? Abriu a porta para a imoralidade. Isso a gente vê claramente na história de Israel. Porque eles começam a se corromper moralmente por causa da religião. Eu não lembrei do bezerro, mas eu lembrei de Balaão. Na história de Balaão, não conta isso. É por isso que a gente acredita que de fato existia uma tradição, mesmo que não fosse a tradição oral que o fariseu defendia, mas existia uma tradição dos judeus em relação a algumas coisas. Porque quando você vai ver a história de Balaão, a Bíblia não diz exatamente o que foi que aconteceu ali na situação de Balaão, porque Balaão é chamado para lançar a maldição, né? Aí Deus fala com ele: epa, não, você não vai lançar a maldição não. Deus, Jeová, fala com ele: não, você não vai lançar a maldição, vai lançar a bênção. E a história acaba aí. Só que quando você vai ver lá na frente, no Novo Testamento, se não me engano, é quando Estevão está falando a história lá do povo de Israel. Estevão fala assim, não é nem Estevão, é Apocalipse. Quando vai falar das imoralidades que estavam acontecendo na igreja, numa daquelas igrejas lá, ele fala assim: eles estão caindo no erro de Balaão. Aí você lê isso e fala assim: que erro de Balaão? A tradição judaica diz que depois que Balaão tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu porque Deus não deixou, aí ele chegou, para não perder o dinheiro dele, que ele tinha recebido, né, uma grana para fazer aquilo. É meu filho. Dá um grito aí, né? Não cala a boca. Balaão, para não perder o dinheiro, ele chega para... Como é o nome do outro que contratou ele? Balaque. Chega para Balaque e fala: cara, não funcionou, mas vamos por outra via. Manda umas mulheres lá para o território para seduzir os homens. E aí, quando elas seduzirem eles, manda elas levarem ele para fazer os cultos para os deuses. E aí a Bíblia não conta isso, mas a tradição diz que foi exatamente isso que aconteceu. Os homens se misturaram com as mulheres lá dos como é o nome do povo dele lá? De Balaque?
Não, é aquele povo que diz que ia ter guerra eterna entre Israel e eles. É Amonitas? Não é Moabita, não. É esse povo aí. É um povo desse aí. Que mandou essa mulher lá, a mulher seduziu os homens, e os homens começaram a praticar idolatria, misturado com aquele negócio ali, né? Então, os cultos idólatras, eles levavam... 2 Pedro 2,15 diz assim: os quais, havendo abandonado o caminho pleno e reto, foram enganados, feitos extraviar, havendo eles seguido em minúcias o caminho de Balaão, o filho de Beor, que ao salário da injustiça amou. Ó, tá vendo? Ele está ecoando essa tradição. É Pedro, né? Eu achei que era Apocalipse que falava isso. Então, Paulo está falando a verdade, né? A idolatria abre a porta para todo tipo de imoralidade sexual. E aqui ele ainda não entrou no mérito da questão, mas ele já começa a dizer: pelos desejos dos corações, eles desonraram os seus corpos entre si, né? E aqui ele, por enquanto, ele está sendo bem abrangente. Só que depois, no versículo 26, ele entra no detalhe, ele fala: por causa disso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu quero resumir isso aqui, até porque o tempo está passando. Eu quero resumir isso aqui dizendo o seguinte: primeiro, a lei de Moisés, que não é de Moisés, é de Deus, né? A lei de Moisés fala de uma forma assim, inequívoca e clara, sem deixar margem para você interpretar. Ela diz assim: maldito o homem que se deita com outro homem. Ponto. Não dá para interpretar isso de outra forma. Porque hoje existe até gente que se diz cristã, gente que diz pastor e pastora, que está por aí dizendo que nós estamos interpretando errado. Que o que a Bíblia está falando aqui não é de homossexualidade. A Bíblia está falando de idolatria. Que o que está falando aqui é dos cultos idólatras, que eu falei com vocês, né? Onde as pessoas iam nos templos para terem relações sexuais, tanto com homens quanto com mulheres. E que então, tanto Paulo quanto o Antigo Testamento estaria dizendo sobre isso, não sobre imoralidade. Mas eu peço que você depois analise essa passagem. Depois eu vou ver aqui onde é que está, que eu não anotei também. Onde Deus fala sobre isso, que o contexto é sobre atividades sexuais ilícitas, e que inclusive, se não me engano, nesse mesmo passagem, ele vai falar que maldito aquele que se deita com o animal. Então não é meramente idolatria, não é meramente religião, ele está falando de comportamento sexual. Então lá diz: maldito o homem que se deita contra o homem. Obviamente que isso aí cabe para a mulher também, embora não fale, né? Mas o que ele está dizendo é: isso não é o que Deus quer. E ele chega a pronunciar a sentença, né, do que aconteceria. Então, quando chega aqui nisso que Paulo está falando aqui, também existe essa tentativa moderna, porque é moderna, isso não aconteceu antes, a tentativa moderna de tentar reinterpretar o que Paulo está falando, também no sentido de idolatria. Que o que Deus estaria dizendo: olha, o que Paulo está dizendo aqui era para os crentes não se envolver em idolatria, nesses cultos e tal. Ele não está falando que um homem não pode namorar um outro homem, uma mulher não pode namorar com outra mulher. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de idolatria, né? Só que a forma como Paulo fala entregou a paixões desonrosas. Ele não está falando a culto desonroso. Ele não está falando a nada de contexto religioso aqui. Ele está falando de paixões. A Bíblia, quando usa esse termo paixões, ela se refere a desejos desenfreados, né? As paixões são, na linguagem bíblica, as paixões são aquilo que nos leva a pecar. E aí a gente, fazendo um paralelo talvez com a linguagem mais que a gente conheça, é aquela coisa de dizer assim, quando a pessoa tem uma visão muito apaixonada sobre alguma coisa, ele é muito extremista, né? Ele não mede as coisas, ele é a paixão por aquilo ali. É mais ou menos o que Paulo está falando também aqui. Então Deus os entregou. Esse termo os entregou
pense no sentido de abandonar, tá? Então o que ele está dizendo é, ó, eles não rejeitaram a verdade, o que Deus vai fazer? Faça o que você quer, viva do jeito que você quer, e não tendo freio, vai se desonrando e se corrompendo cada vez mais, né? E eu entendo que isso não tem apenas um sentido, vamos dizer assim, não sei que termo eu uso, um sentido comum, né? Essa questão de entregar, mas tem também um sentido espiritual, porque é mais ou menos aquilo que Paulo fala lá, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos a ideia que Paulo fala assim, ó, o cara não quer se consertar, entrega o corpo dele a Satanás, para ver se, né, se ele acorda e se arrepende, e no final ele vai ser salvo. Levítico 18, 22 diz assim. Isso, Levítico 18. Com macho, Bom. com macho não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Olha como a linguagem é inequívoca. Nem te deitarás como um animal. Mas para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal. Levítico 18, 22 que começa, né? Então a linguagem é inequívoca, né? Não dá para interpretar de outra forma. Levítico, no caso, ele fala sobre o ato, ele não fala o motivo, porquê. Ele fala do ato. Não faça isso. Seja no sentido religioso ou não. Porque existia realmente um sentido religioso aí, né? Então, Paulo está dizendo que existe um comportamento natural, como ele diz aqui, né? As mulheres trocaram o modo natural, mas se entregaram a um comportamento contrário à natureza. Também já existia muito forte na sociedade grega a questão da homossexualidade, e muitas vezes não era nem homossexualidade, às vezes era mesmo coisas furtivas de lesbianismo. Inclusive a palavra lésbica vem de uma ilha chamada Lesbos, que tem lá na Grécia ainda, mas não tem nada a ver com a ilha em si, tem a ver com uma pessoa, uma poetisa que viveu lá, e que ela foi uma das primeiras que fez poesias para as mulheres. Então associaram isso a ela, né? Então, ou seja, essas coisas já aconteciam lá. Não é coisa do nosso tempo, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não é coisa do nosso tempo, isso já acontecia. Versículo 28. E por haverem desprezado faltou um negócio aqui. Paulo diz assim, no versículo 27, no finalzinho. Da mesma forma, os homens, né, deixaram o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente sua sexualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Eu, honestamente, não sei a que Paulo se refere aqui. Se a gente, lendo isso com uma visão do nosso tempo, talvez a gente já pense em doença venérea, em AIDS, né, etc. Mas, obviamente, não é o que Paulo tem em mente aqui. Porém, eu tentei dar uma pesquisada nisso, mas não consegui avançar muito. Mas o que eu descobri é o seguinte, é que doença, que hoje a gente chama de doença sexualmente transmissível, sempre existiu. Não é uma coisa que surgiu agora, né? Sempre existiu. Então, é uma possibilidade que Paulo estivesse se referindo a isso, né? Como que dizendo, existe uma consequência para aquilo que está sendo feito de errado, né? E é o que a gente defende, é o que nós cristãos defendemos. Por que a gente não faz certas coisas? Somente porque Deus é autoritário e diz, eu não quero que você faça? Ou porque Deus quer que umas pessoas sejam desprezadas e consideradas imundas e pecadoras? Não. Deus diz a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, porque aquilo que a gente tem que fazer ergue a gente, edifica a gente, faz a gente se tornar melhor. Aquilo que não é para a gente fazer, denigre a nossa pessoa, ela corrompe a nossa pessoa e ela tem consequências. Tudo de errado que você faz tem uma consequência. Pode ser até pequena, pode ser gigante. Tem coisas que a gente faz errado que a gente leva a consequência pro resto da vida. Deus perdoa, né? De repente as pessoas a quem a gente ofende perdoa, mas a consequência daquilo que você fez de errado, você leva até morrer. Deus não tira, porque é uma consequência, né? Então, Paulo está simplesmente dizendo isso, olha, essa atitude, esse ato deliberado de ir contra a vontade de Deus, ela tem consequências. E ele fala, e isso é merecido, porque está se colhendo e se plantou, ponto, né? E aí, para finalizar, ele diz,
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Novamente isso, né? Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. E aí, a gente percebe aqui nesse finalzinho que, embora Paulo tenha abrido um parêntese para falar especificamente da corrupção moral, né, daquela sociedade, porque talvez fosse a coisa mais, talvez até na própria visão de Paulo, fosse a coisa mais repugnante, né? Essa corrupção moral generalizada, mas aqui a gente percebe que ele não está se restringindo a isso. Esse trecho que a gente está lendo não é Paulo falando contra a homossexualidade apenas, é Paulo falando contra todo o comportamento reprovável que a sociedade adota como algo muito bom, como algo muito comum, pelo fato de desprezarem a verdade de Deus. Então aqui a gente vai ver, ó, a partir do versículo 29, ele faz uma listona aí de desgraceira aqui, ó. Injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação, calúnia, as pessoas se tornam inimigas de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Cada dia se inventa um mal novo para fazer. Desobediência aos pais, tolos, desleais, cruéis, sem misericórdia. Então, a idolatria que Paulo está falando aqui, a rejeição deliberada a Deus, não abre porta apenas para a imoralidade sexual, mas para isso aqui tudo. E isso aqui era a realidade da cultura, né? E aí, como eu disse, não quer dizer que, por exemplo, um filho desobediente fosse bem visto. Não era. Mas acontecia de forma, principalmente em relação à cultura judaica, né? Onde existia muito aquela questão: honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Opa, então peraí, então vou tomar cuidado com isso, né? Até porque a lei ainda dizia, em complemento, o seguinte, que inclusive isso nunca, não tem registro, isso nunca tem acontecido, mas a lei estava lá, disse assim, ó, se um pai achar que o filho está rebelde demais, traz ele para a praça pública para todo mundo apedrejar ele. Então na cultura lá judaica existia essa preocupação, na cultura grega não existia. Até porque quando você vai ver a história dos deuses, é pai traindo filho, filho dormindo com a mulher do pai. A mitologia grega é cheia dessa história. A mãe que vai, aí obviamente que aí é a maluquice da divindade, né? Mas a mãe que come o filho, come literalmente com a boca, né? Engole o filho. Então assim, só tem desgraça nas histórias da mitologia grega. Tanto é que a tragédia nasceu da Grécia, porque a mitologia grega é uma tragédia, né? Então, a idolatria deles abriu mão, né? Abriu porta para todo tipo de pecado. E aí no final ele finaliza dizendo: embora eles conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam as que a praticam. É o que eu falei no começo. Ele não está falando de pessoas que desconhecem a vontade de Deus. Ele está falando de pessoas que conhecem a vontade de Deus. E que, conhecendo a vontade de Deus, de forma deliberada, eles rejeitam. E praticam o mal, sabendo que aquilo não é o que agrada a Deus. Mas eles estão ignorando isso, né? E infelizmente, né, e aí foi o que eu falei no começo, qualquer coincidência com nossos dias não é mera semelhança. Eu acredito que um dos presságios, né, um dos prenúncios do fim dos tempos é justamente esse. É que a sociedade, ela vai se descristianizar, né? Ela vai se distanciar cada vez mais das influências cristãs e cada vez mais vai se aproximar das heranças pagãs. Então, por exemplo, lá na Europa, nos países de origem escandinava, onde eles têm lá aquelas mitologias dos nórdicos, né? Dos deuses nórdicos e tal, lá já existe forte o neopaganismo. Vou chutar aqui, vamos dizer, os noruegueses, tem um monte de norueguês que pergunta qual é a tua religião. Assim, eu sou, meu padrão é Odin. Pronto, ele adora Odin. E ele faz lá os cultos dele a Odin. E, enfim, quem é Odin? Odin é o Zeus dos nórdicos, né? É o pai dos deuses. E aí vai, neopaganismo. Nos Estados Unidos, vocês devem ter ouvido falar disso, que tem crescido muito a igreja satânica lá, né?
igreja satânica, eles usam a figura do diabo, né, de Satanás, mas muitas vezes o objetivo deles não é necessariamente dizer a gente adora o inimigo de Deus, o Satanás. Não, a ideia deles é assim: Satanás é a liberdade para a gente pensar o que a gente quer. E geralmente esses cultos, os cultos deles, são cultos de origem pagã. Então, eles praticam ato sexual, eles fazem rituais de sangue, tudo aquilo que tem nas religiões antigas, eles trazem para os rituais da igreja satânica. Então, assim, é como se Satanás fosse só uma representação. Não é igual, por exemplo, esses bruxos ocultistas, que de fato ele fala: não, eu tenho um demônio, que eu falo com ele, que eu peço as coisas, ele me dá. Tanto é que essas religiões, esses satanistas aí, eles são muito racionalistas, eles não têm muitos negócios tipo assim, sei lá, o diabo vem e entra na pessoa, ele não tem essas coisas não. É muito mais filosófico, mas mesmo assim, é o que isso? É neopaganismo, né? E está crescendo nos Estados Unidos, tem igreja, até no Brasil está chegando isso, né? Então assim, se prepare, irmãos, prepare sua mente, seu coração, porque para você não ficar assim excessivamente escandalizado e excessivamente preocupado, porque o caminho é esse, certo? E da mesma forma que os nossos irmãos do primeiro século tiveram que viver dentro dessa sociedade e que tiveram que saber como lidar, né, com a vida dentro dessa sociedade, a gente também vai ter que aprender. Até o dia que não tiver mais jeito, né, que ou vão perseguir a gente e matar a gente, extirpar a gente da face da terra, ou Jesus vem e leva a gente e arrebata. Eu prefiro a segunda opção, né? Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova sociedade, né? Paulo já fala isso para Timóteo, capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, que nos últimos dias nós estamos chegando, né? Em tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E assim ele vai dizendo o que está quase a mesma coisa. Ele já está falando para Timóteo que viria a ser não aquilo que estava vivendo naquela vida, o que seria ver para os últimos dias. É o que a gente está vendo, né? Amém. Ai, foi pesado.